Temos que estar atentos, sempre atentos, às significações e ao íntimo de cada pessoa, como profissionais na área de saúde. E elas devemos respeitar, porque o conceito de cuidar vai além do entendimento da pessoa, é uma coisa individual. Neste componente tivemos diversas discussões e percebemos que, na maioria das vezes, não damos o verdadeiro valor à singularidade do ser humano e não prestamos atenção às significações. Não se pode deixar mais existir uma só verdade. Quando estamos falando de saúde, não é só remédio que trata. O grande segredo do tratar está na subjetividade. A reflexão foi a palavra-chave das discussões, os temas bastante atuais, e pude me permitir, neste componente, observar e aprender com as discussões de muitos colegas que expressaram suas ideias. Formulamos ideias em relação ao futuro profissional e, inclusive, compreendemos como melhorar o ambiente de trabalho na área da saúde e no comportamento profissional e pacientes no entendimento do processo de saúde e doença. É importante ressaltar a particularidades e subjetividades, não deixando o modelo biomédico ser a base do processo de tratamento. O atendimento à pessoa, ou se colocar no lugar dela, é um ponto crucial no atendimento à assistência. Para isso devemos respeitar, então, as racionalidades, como, por exemplo, os saberes populares. Religião e cultura. Trata-se do respeito às crenças, à subjetividade e principalmente à autonomia do paciente. O foco então deixa de ser a doença e passa a ser o sujeito. Devemos estabelecer um cuidado integral, alinhado aos saberes científicos e psicossociais. As representações sociais estão, deste modo, atrelados a componentes do profissional, comportamento profissional, o que será de muita importância que a terapêutica se faça eficaz. A doença para o outro, às vezes, vai parecer uma situação sobrenatural. Então, sua cura também pode estar ligada a esse pensamento. Impor ao paciente um modelo terapêutico biomédico não será, então, a melhor indicação. Na verdade, conhecer será o respeitar para então alinhar as técnicas e métodos tradicionais a outros modelos de acordo com a crença do indivíduo, do paciente. O ser humano está em busca de constante saúde. É isso que faz com que sua crença e chás e remédios alternativos, dentre outros, possam ser um ponto base para que o indivíduo possa ir tentar de qualquer maneira lutar pelo seu estado de saúde pleno. A violência de gênero é só um dos muitos tipos de violência que existe e que, na maioria das vezes, precisamos e, por questões diversas, preferimos não tomar parte, talvez pelo medo de se prejudicar, seja social ou profissionalmente. O racismo e o preconceito foi algo que foi bastante debatido em sala. Notei que, segundo a análise dos textos e autores, isto acontece em diversos setores da sociedade, principalmente nos ambientes onde existem hierarquias. Utilizamos como exemplo a própria universidade, que poderá vir a ser um espaço para tal enfrentamento. Porém, ainda notamos que existe, dentro da própria tal violência. São várias as características biológicas que promovem a diferença entre os sexos. Existe a situação do gênero, que é tratada complexamente como determinações e características que irão designar socialmente o que é ser feminino e masculino na sociedade. O corpo não recebe a significação sexual definida como referência sobre o ser masculino e feminino. Este significado aparece como os valores, as normas, as representações que acompanham o indivíduo por toda a sua vida.
Discutimos a violência obstétrica e é sempre um assunto que marca. Algumas colegas da sala carregam consigo a lembrança e pude perceber que é uma questão de violência institucionalizada contra a mulher. Se destacam as mulheres negras, que são submetidas a procedimentos invasivos. Os aspectos de violência são muitos. Longas esperas, falta de acompanhamento adequado, todos esses fatores que influenciam para a morte materna. É assustador as taxas que são apresentadas. E como o preconceito e a indiferença têm conduzido o comportamento e tratamento dos profissionais de saúde. A violência praticada é sempre de cunho direto e indireto, através das falas ou das ações. A conivência, omissão e o silêncio são atitudes comuns, o que configura uma das piores agressões nessa prática. O componente saúde, cuidado e qualidade de vida, podemos fazer uma análise do modelo de saúde biomédica e tecnicista, alinhado à humanização, em uma discussão bastante empolgante. A multidisciplinaridade envolve mais do que uma disciplina. A cada disciplina ouvida tem a sua metodologia. A interdisciplinaridade adota uma perspectiva teórica, metodológica, comum para as disciplinas envolvidas, promove a integração dos resultados obtidos, busca e solução dos problemas através das articulações e disciplinas. E a transdisciplinaridade não existe fronteira entre as disciplinas. Um sistema de ensino inovado que busca superar os conceitos disciplinares em busca do sentido da vida através das relações entre os diversos saberes. Essas discussões apareceram no contexto da discussão da sala como uma estratégia de integração disciplinar que irão reunir possibilidades de produção de conhecimento em conjunto relacionado com os aspectos multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, o que diverge do conhecimento disciplinar de um só. A minha mãe e meu pai. Obrigado, meu pai, que morreu. Mas relembro todos os dias que me trouxe e me fez de melhor. Pela sua dureza, que me fortaleceu, pela sua aprendizagem, pelo compromisso em nunca nos abandonar. Mesmo em dias que a comida era pouca e as contas a pagar eram altas. Guardo comigo as histórias, os pesares e exalto em ti o comprometimento com a família, a resistência da intimidade, o jeito de agir e pensar. Absorvo muito do tratamento de pai como um ser humano, como profissional, que liderava outros profissionais, sempre colaborador da perfeição das atividades de construção, pedreiro sim, chamado de mestre, e guardo um ciclo de renovação ao qual me deu a oportunidade de ser o que eu sou hoje. E a minha mãe, pela mulher que é exemplo, que tenho como pilar de vida, ao qual me sustento, que cada vez mais vejo como uma árvore frutífera, que tem em sua raiz a força que preciso para encarar este mundo, cada vez mais evoluído e diferente do dia que eu saí de seu ventre. Sua beleza de mulher e mãe exalta a resiliência, que marca uma vida de sofrimento, que sorri a cada vez que sentia nos filhos a certeza da união. E assim somos até hoje. Pensa no passado, vive esse presente e deposita em nós, filhos, a esperança de um futuro. Aqui estou, minha mãe, novamente tentando ser uma pessoa melhor, ser humano como qualquer outro, mas que tem em ti o orgulho de segui-la e ter-lhe sempre como o meu exemplo, pelo enfrentamento, pela defesa e pela força, pela beleza e pela sabedoria.